Gente, boa noite. Meu nome é José Carlos, eu sou trabalhador do Centro Espírita Jesus Redivivo, ao qual já tive algumas oportunidades, através do vídeo, falar alguma coisa a respeito da doutrina espírita. E hoje nós vamos contar um caso, daqueles inúmeros casos de Chico Xavier. E por que escolhemos Chico Xavier? Porque Chico Xavier é um exemplo a ser seguido. Ele dedicou toda a sua vida em prol da doutrina espírita. Sem dúvida alguma, é um exemplo maior. Para seguir Jesus, inúmeros de nós dão a desculpa de que é muito difícil, porque Jesus é o ser mais sublime que veio à Terra, ao qual Deus deu a todos nós como guia e modelo. Mas entre Jesus e nós, existe Chico Xavier, que é a bondade em pessoa, que é o exemplo, que é a caridade, que é a renúncia. E assim, nada melhor do que nós lembrarmos as suas histórias maravilhosas, de exemplo cristão para todos nós. Eu gostaria de pedir aos amigos, caso possam, que façam aí as suas inscrições, que possam tocar o sininho, pode também através do Instagram, através do Facebook, www.jesusredivivo.com. Desde já, o meu sincero agradecimento. Gente, eu gostaria de lembrar um caso de Chico Xavier muito interessante e reflexivo para todos nós. Esse caso acontece no ano de 1932, em Pedro Leopoldo, naquele pequeno burgo, na cidadezinha simples e humilde de Minas Gerais, que Chico Xavier nasceu. Nós sabemos que Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril do ano de 1910. No ano de 1905, ele ficou órfão da sua mãezinha, que parte para o plano espiritual, deixando 9 filhos, entre eles Chico Xavier. Dona Maria João de Deus era lavadeira, seu João Cândido, vendedor de bilhetes. E Chico Xavier, nos seus 3, 4 anos, ele já enxergava os espíritos, os seres desencarnados, já ouvia, E aí, todos os filhos foram dados aos parentes, amigos, conhecidos, e seu João Cândido viúvo, depois de 2 anos, ele vai se consorciar com Dona Cidália, ao qual exige o retorno de todos os filhos. Com o passar do tempo, o seu João Cândido com Dona Cidália terão outros 6 filhos, no total de 15, mas alguns anos depois, no ano de 1927, quando Chico Xavier tinha 17 anos, desencarna também Dona Cidália, deixando novamente Chico Xavier órfão, com uma grande tristeza em seu coração, e agora teria que se dedicar aos 14 irmãos. E ele havia prometido que enquanto não casasse o seu último irmão ou irmã, ele não se daria por concluída a sua tarefa no lar. Pois bem, logo depois nós vamos ter a presença de Emmanuel na vida de Chico Xavier. No ano de 1932, temos o lançamento do seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, ao qual foi editado pela Federação Espírita Brasileira. Mas nesse interim, o interessante é que Chico Xavier, com o seu irmão José Xavier, com a cunhada Dona Geni Xavier, mais José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio, eles abrem um centro espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo. Um salãozinho simples,
na casa do Chico, do José Xavier, e os 5 haveriam de condicionar, né, conduzir, dirigir aquela casa espírita. No entanto, foi marcado lá o dia da inauguração, e antes da inauguração, o senhor José Hermínio Perácio com a esposa tiveram que mudar para Belo Horizonte. E aí ficaram os 3, Chico Xavier, o irmão e a cunhada. Antes da inauguração chegar, a cunhada também adoeceu. E José Xavier, que tinha uma dívida com o celeiro, este o chamou, o credor, e disse: seu José, o senhor bem que poderia ficar um pouquinho mais à noite, né? Num trabalho extra para nós acertar as nossas dívidas. E como ele era espírita, uma pessoa muito sincera, muito amiga, ele resolveu quitar a sua dívida. Consequentemente, o que acontece? Chico Xavier fica sozinho e haverá então de conduzir a reunião naquele salão humilde e simples de Pedro Leopoldo. Pois bem, Chico Xavier, ele chega no salão numa segunda-feira às 8 horas da noite, com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, e já tinha ido algumas pessoas a procurarem Chico Xavier no centro, ao qual, depois das orientações, depois de uns passes, né, as pessoas vindo sendo curadas abandonaram e não voltavam mais. Naquela noite, porém, Chico Xavier estava ali sozinho, e quando o relógio assinalou 20 horas, como não tinha ninguém, ele então resolveu de ir embora. Ele colocou o Evangelho debaixo do braço, foi até a porta. Quando ele foi apagar a luz, apareceu Emmanuel, e que lhe diz assim: Chico, aonde você vai? Ele disse assim: vou embora, que não temos ninguém. O que eu vou fazer aqui? Aí Emmanuel lhe diz assim: Chico, todos nós precisamos ouvir o Evangelho para reduzir os nossos erros. Olha a humildade de Emmanuel. Chico, nós temos que ouvir o Evangelho. O que está ali no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vem de encontro às nossas necessidades. Nós somos espíritos que erramos muito, Chico. E assim, ao ouvir o Evangelho e depois praticá-lo, nós vamos assim reduzindo os nossos erros, os nossos defeitos. E além de que, Chico, aqui estão numerosos espíritos desencarnados que precisam de esclarecimento e consolo. Então Chico Xavier voltou lá para o lugarzinho dele. Ele então abriu o Evangelho e comentava. Isso, gente, 2 vezes na semana, segunda e sexta, das 20 horas às 22 horas. Durante 2 anos, Chico Xavier teve essa incumbência, essa responsabilidade de falar com os desencarnados. Aqueles que muitos ele já havia conhecido em Pedro Leopoldo e que agora os amigos espirituais iluminados traziam para dentro do salão, ao qual inspirava Chico Xavier ao abrir determinada parte do Evangelho, e ele comentava sobre a inspiração, sobre a ajuda de Emmanuel, porque muitos daqueles espíritos, eu acredito que não ouviam as entidades sublimes e precisava de ouvir um médium, que no caso esse era o senhor
Francisco Cândido Xavier. O interessante é que Chico Xavier levantava bem de manhãzinha, realizava algumas tarefas em casa e logo mais ia trabalhar. Era uma pessoa muito assídua, muito responsável no seu campo de trabalho. Mas, na segunda e sexta, quando dava determinado horário, ele ia para o centro espírita, abrir o evangelho, depois a prece, e conversar com os desencarnados. Percebe? Muitas vezes ele conversava com os desencarnados, gente. Isso é uma coisa sublime, porque narra essa informação que nesses 2 anos se amplia a visão de Chico Xavier e a sua audição, a tal ponto que ele conversa com os espíritos e muitas das vezes diz assim: olha, tenhamos fé em Jesus. A vida vai melhorar. Confiemos que, com o passar do tempo, essa situação em que você se encontra vai ficar ainda bem mais tranquila. Tenhamos confiança em Deus, tenhamos confiança em Jesus, em Nossa Mãe Maria Santíssima. Ele falava, o Espírito respondia ou perguntava, e Chico Xavier ia doutrinando, ia orientando aqueles que ali estavam. É claro que alguma das irmãs do Chico fica muito preocupada. E numa dessas vezes, elas vão até onde está o salão e na janela elas ouvem inúmeras vezes esse diálogo. Chico falando, conversando, dialogando, explicando, mas não vê com quem ele está falando. E uma das irmãs pergunta então assim: Chico, você está falando com quem? Ah, minha irmã, eu estou falando com Chiquinha de Paula. Chico, Chiquinha de Paula já morreu. Ele responde: ah, minha irmã, aí é que você se engana. Ela está aqui comigo, eu estou conversando com ela, estou orientando. A irmã faz o sinal da cruz e fala: Deus me livre, e vai-se embora. Chegando em casa, reúne os irmãos e fala assim: olha, nós estamos muito preocupados com o Chico, porque veja, ele está lá no salão, durante 2 horas, 2 vezes por semana, conversando com aqueles que ele diz que morreram e estão lá na casa espírita buscando orientação, buscando ajuda, buscando a paz. Mas eles chegaram à conclusão de que não tinham o que fazer. Por quê? Porque Chico Xavier estava envolvido no seu trabalho, do ganha-pão, levava o dinheiro para casa, ajudava a todos. Era uma pessoa simples, equilibrada, ponderada, uma pessoa dotada de paciência, de tolerância, de amor e compreensão. Então, um dia Chico respondeu: a bênção do trabalho me favoreceu a eu realizar essa grande tarefa junto a Jesus. E diante dessas informações, diante dessa história simples e maravilhosa, André Luiz diz o seguinte: que o centro espírita, que a casa espírita tem um grande valor, que na verdade nós vemos ali as 4 paredes, vemos o teto, o piso, as janelas, a porta, mas André Luiz fala, gente, que a casa espírita é um verdadeiro pronto-socorro, que para lá fluem as pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Pessoas, porque aqueles que estão do outro lado da vida também são pessoas despojadas do corpo físico,
mas que carregam dentro de si a saudade, o sofrimento, a dor, a mágoa, a tristeza. E quando chegam na casa espírita, numa verdadeira casa espírita estruturada no Evangelho do Cristo, onde existem a responsabilidade, o amor, o carinho, de iniciar os trabalhos com a oração, com a prece, envolvendo todos naquele momento de paz junto a Jesus. Depois abre o Evangelho, fala-se sobre inúmeros assuntos que ali estão, que vai dulcificar, que vai ajudar, que vai amparar, que vai afastar os fluidos, os fluidos pesados, obscuros, que estão envolvidos tanto encarnados quanto desencarnados. E dessa forma, tanto os encarnados quanto os desencarnados saem do centro bem melhorados, envoltos numa grande luminosidade por parte daqueles que abraçaram a causa, aqueles que são de fato os enfermeiros da espiritualidade, aqueles que são enfermeiros encarnados, que agregam, que ajudam, que amparam. E depois das preleções, a prece final, pedindo a Deus que abençoe a todos, que envolva a todos, que todos os que lá estiveram, tanto encarnados quanto desencarnados, possam de retorno às casas ou aos lugares no mundo espiritual, levarem essas vibrações de paz, de amor, de luz, de nova direção a ser seguida. Então, que Jesus nos abençoe sempre. Que Deus possa nos manter nessa fé, nessa confiança viva até os últimos instantes da nossa existência. E que os mentores espirituais possam abençoar e proteger todos aqueles que irão nos ouvir. Que a luz de Deus jamais falte em suas vidas. E que nesse momento pelo qual nós passamos da pandemia, em que está se exigindo o nosso isolamento social, que possamos cumprir com carinho e respeito. Todos nós, como diz o nosso Marcelo, temos muita saudade do centro espírita, mas que procuramos nos cuidar para que logo mais, ao retornar, possamos receber e dar o abraço forte e gostoso junto àqueles que nós tanto amamos e, com toda certeza, queremos estar juntos para dar continuidade nessa tarefa. Muito obrigado mais uma vez. E antes de terminar, a gente pede uma vez mais que faça inscrição, que acione lá o sininho e que possam também, através do Instagram, do Facebook, www.jesusredivivo.com. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima com mais um lindo caso de Chico Xavier.